de Boteco. Papo de Boteco. Papo de Boteco, rapaz. Oferecimento do Ocean Market. Tem videozinho do Ocean Market, Arthur. Pode puxar um vídeo aí que tá melhor. Um vídeo. Será que aqui eu imagino que vai aparecer? 1280. Ah, não. Não, Homem-Aranha foi no tem. No Ocean Market? Aqui, ó. Vou puxar o vídeo aqui. Eu vou puxar o vídeo aqui, Arthur. Vou puxar o vídeo do Ocean Market. Olha só. Ó. Tá aqui. Fala, rapaziada. Eu sou o Neto Carvalho. Tô na botonada com Charles Madeira aqui no Ocean Market. Fala aí, galera. Beleza? Picanha e cerveja, combinação ideal. R$ 69,99, picanha maturata, aqui no Ocean Market, ó. E vem aqui comigo, vem. Vem. Cervejinha Heineken, R$ 3,59. Cerveja, carne, futebol, combinação perfeita. Ocean Market, o supermercado do seu bairro. Só vem. Rapaz, Ocean Market. Atores. A espontaneidade de Charles é qualquer coisa de outro mundo. Rapaz, e assim... Só vem. O Ocean Market é o melhor mercado de Niterói. Mas, além disso, o Ocean Market é o único que conseguiu fazer Charles falar de cerveja, sendo que Charles não bebe. E eu tô falando de carne, sendo que eu não estou... E eu falando de carne, você está comendo carne nesse momento. Mas olha só. Ocean Market aqui, olha só. Vocês estão me ouvindo bem aí agora? Graças a Deus, Charles Madeira. Olha só, você perdeu o direito ao boa noite, né? Que foi. Já foi. Perdeu. Mas olha só, no Papo de Boteco de hoje, um assunto que, ao mesmo tempo que é polêmico, não deixa de ser triste, porque reflete a educação de muitos torcedores no povo brasileiro. E a conduta irascível, a conduta irracional. Irascível, Leandro? Irascível casou com o Teri, não foi? Eu vou até procurar aqui no pai do Entrega, não entrega. Rapaz, eu vou te falar o seguinte. A parada é a seguinte, a gente vê, no fim de semana tivemos alguns atos de vandalismo, e ao mesmo tempo foram atos de vandalismo, atos de exibicionismo inútil, de alguns torcedores querendo mostrar a supremacia ou alguma coisa lá, querendo se mostrar os bambambãs e tal, e botando fotos com cadeiras, vídeo com a cadeira do lado, falando, exaltando, e assim... Esse é apenas parte de um comportamento que eu tenho para mim como um comportamento que acompanha muitos torcedores, não só de um clube, mas de vários clubes, tá? Quando estão no estádio do adversário ou quando estão no campo, no mando do adversário, achando que deteriorando qualquer coisa estarão prejudicando ao clube adversário, quando na realidade acabam prejudicando não só a sua própria imagem, e que agora é mais fácil de ser certificado, mas ao próprio clube que tem que pagar e caro pelos danos causados pelas torcidas. Então, eu quero deixar esse assunto no ar, no Papo de Boteco, aí, sobre esse vandalismo e essas cenas desagradáveis que a gente está costumeiramente vendo nos estádios brasileiros, dia após dia, ano após ano. Vai lá, Betão. Boa noite, né? Ontem a gente comentou isso lá no Sofá Geraldinos, quando o nosso querido Robson Cassiano, que é botafoguense, falou que a torcida do Flamengo destruiu. Eu falei, destruiu, mas como você mesmo começou aí falando brilhantemente, não é só a torcida do Flamengo. E eu até dei exemplos de torcedores do Flamengo, que não sei qual a inteligência que essas pessoas têm, que quebram o patrimônio do público ou que está com o Botafogo, tiram foto, depois vai para o Instagram ou TikTok, não sei o quê, dizer que não foi ele. Porque já estava quebrado. Eu não sei se a Stefano viu, ou alguém viu esse vídeo. O cara pedindo desculpa, mas que ele só tirou a foto. Porra, pelo amor de Deus, daqui a pouco tu pega, tem uma arma no chão, uma pessoa morta, tu pega a arma, tira a foto. Ah, não, eu só tirei a foto. Porra, tem que ser muito burro. E o pessoal, cada vez mais, parece que é burro. Porque sabe que não vai acontecer nada. O cara só teve medo porque os torcedores de organizado do outro grupo, do Botafogo, ameaçaram ele. Ele não está com medo de polícia.
de justiça. Ele tá com medo dos caras dar porrada nele. Isso aí. Ele tinha que estar com medo da polícia prender. Porque isso tá destruindo o patrimônio dos outros, porra. Ninguém tem medo mais disso. Ninguém tá se vangloriando. Aí eu quebrei. Porra, que massa. Legal pra você. Você é fodão. Quebrou. Muita burrice, velho. Passa aí, Té. Cara, eu vou botar dois pontos. Uma que é até sobre o assunto que você falou. Esse mesmo pangaré, imbecil, um céfalo, ele chegou, ele fez o vídeo que saiu, que foi distribuído, né, que foi que ele pedindo... Ele não pediu desculpa em nenhum momento do vídeo, tá? Ele só quis se eximir que ele ter tirado a foto era porque a cadeira estava no chão. Só que ele, óbvio que tem aqueles... os detetives da internet, né, que resgataram o vídeo que ele apagou, ele tirando onda por ter quebrado a cadeira do Newton Santos. Então, assim, o cara é um idiota que iria achar, não, ninguém viu. Se eu apagar, não existe mais. Olha, meu amigo, desculpa lhe informar, mas isso não existe nem para a justiça e nem para quem frequenta a internet. Não existe, apaguei, já não existe. Existe. Isso é resgatado, isso é investigado e, obviamente, o culpado vai ser identificado. Se não for, quem paga é o Flamengo. Então, parabéns por ter prejudicado seu próprio clube. Foi muito... Ele ainda alegou no vídeo que lá no Newton Santos tem muitas câmeras que dá para identificar quem foram os verdadeiros culpados pela depredação. Enfim, é um imbecil completo. Não, mas calma, uma coisa que todo mundo aqui vai concordar também. Antigamente, quando se frequentava estádio, cara, tinha-se todo cuidado, apesar de ser o adversário, ter toda aquela questão, cara, você tinha aquela... Você tem que torcer pro clube, se o clube ganhou, beleza, se o clube perdeu, beleza. O quebra-quebra entre pessoas, você quebrar cadeiras, cara, ultrapassa o limite. Você praticamente você chegar na casa de um conhecido seu, de um colega de classe, digamos assim, um colega de trabalho, e chegar e quebrar a cadeira dele e falar, olha, não faz sentido. Não, para mim não faz sentido nenhum. A gente em São Januário, os torcedores estão contra o Vasco, e lá quebrarem São Januário inteiro e falaram, não, porque já estava quebrado. Não existe, gente. Pelo amor de Deus, falta de educação. Isso é de berço. A índole da pessoa, que o cara faz um vídeo falando 349 mano e 632, tá ligado? É lógico que não ia... o cara, pô, tadinho, não fez nada. Pelo amor de Deus, gente. Não faz essa hipocrisia de achar, não. Defim, mas você tem que ver que mano e tá ligado, isso faz parte do dialeto deles, né, cara? Verdade. Não, mas não é do... olha só, gente. Não é do flamenguista, não. Não tô falando do flamenguista, tá? Estamos falando dos torcedores. Não tô generalizando. É a sociedade que está nivelada por baixo. Isso, exatamente. Só botar um pitaco aí rapidinho. Vou passar para você, Defim. Só corroborando, você, Charly, só corroborando, hoje eu vi uma reportagem não sei se foi a RJTV, de um cara que bateu, um cara que fez um monte de coisa, um porteiro ficou do lado impassível, como você estava falando aí das pessoas que estão lá. Não, arrastou o cara. Arrastou o cara para não atrapalhar a passagem. O cara que foi espancado. Eu vi essa história aí. Aí, porra, eu digo assim, aqueles torcedores que estão do lado do Maracanã, que estão vendo esse idiota fazer isso, tem que ser os primeiros a segurar o cara. Estão filmando. Rindo. Os caras estavam filmando e tirando onda, achando que isso aí era vantagem para eles. Os caras estavam filmando e achando graça, gostando. Cara, se eu não me engano, foram 150 cadeiras, as pias do banheiro, 600, né? Então, 367 cadeiras foram quebradas. Teve as pias do banheiro também, vaso, porrada de coisa. Cara, só para meter um pitaco aí rapidinho, a gente está passando, assim, quando eu falo, a torcida do Vasco está passando por um momento que não pode jogar em São Januário, porque o Ministério Público diz que São Januário é um lugar de favela, é um lugar perigoso e é um lugar de quebradeira. E a gente já viu quebradeira no Maracanã, porradaria no Maracanã, já viu quebradeira agora no Engenhão. Teve um torcedor do Fluminense que tacou uma pedra
no ônibus do Botafogo e acertou o vidro e acertou o jogador do Botafogo. Não era nem jogo entre os dois. Diga-se de passagem. Não tinha jogo entre os dois. Né? Não, as duas equipes estavam indo para o no aeroporto. No aeroporto. Sim, mas não tinha jogo. Não tinha jogo. Não tinha jogo. Então, a gente está vivendo um momento de que o Ministério Público está pegando com a mão pesada em cima do Vasco e está se fazendo de cego com relação aos outros clubes. Porque não é possível não estar enxergando o que está acontecendo com os outros clubes, com as outras torcidas. Ou então tem alguma coisa pessoal. Não sei o que pode ser. De repente, tem alguma coisa a ver com a licitação do Maracanã, alguma coisa parecida. Mas, só deixa eu acabar só o raciocínio, Betão, rapidinho. O que eu não acho certo, o que eu não acho justo, é punir rigorosamente a um e fingir que não está vendo para outros. Outra situação que eu acho absurda, tá? É essa situação de que, para mim, a punição de torcida é errada a partir do momento que você tem câmera e você tem G-Crim no estádio. Se você pune a torcida, o clube sem torcedor, para mim isso é a maior idiotice. Esse mesmo cidadão, se for no Cinemark quebrar a cadeira do Cinemark, o segurança do shopping vai prender ele e vai levar ele para a delegacia. Por que no estádio, que tem um G-Crim dentro de cada estádio, né, o Lessa sabe melhor do que eu disso, por que não leva... No Maracanã tem, não sei se no Engenhão tem G-Crim. Todos eles são obrigados a ter. Não. Todos são obrigados a ter, não. Newton Santos tem sim. Aqui no Rio, sim. Mas no Newton Santos tem também. Então, por que não leva e autua esse cara? Porque todo mundo identificou o cara, entendeu? A segurança está ali, o poder público está ali com a PM, está ali com o G-Crim. Então, não tem que ter punição para zero público para punir a torcida toda. Pune quem fez a merda. Pune quem fez a merda. Porque se fizer no shopping vai ser preso, se fizer na praia vai ser preso, se fizer na rua vai ser preso, se fizer em qualquer lugar vai ser preso. Por que não está? Por quê? Porque sabe que o dirigente vai chegar lá e vai tirar esse cara da cadeia. Porque sabe que tem conivência, sabe que tem impunidade. É por isso que esses caras fazem o que fazem. Ô Charles, rapidinho, eu tinha já falado, viu, Stefano? Por isso que eu passei na sua frente. Não, lógico. Não, tá. O que o Charles está falando aí, eu vou discordar só numa parte. Tem que se prender, sim, a pessoa que fez, mas o público em geral só vai aprender quando sofrer. O sofrimento é perda de torcedor no estádio. Porque não é um só que faz. Não é um. Não vem com essa história porque só foi aquele ali que fez. Não foi. É um grupo. É sempre um grupo. É mais de 3, 10, 15. Uma briga dentro do estádio de torcidas não é só uma pessoa. Um cara que quebrou ali não foi só um. Tanto que a torcida agora está se policiando. Quando o cara joga algum objeto no campo. Foi esse aqui. Mas quando tem essas quebradeiras, não sei o quê, não é uma pessoa só. Então, o torcedor tem que aprender que não é local para se fazer isso. Torcer, xingar, beleza. Isso aí é normal. Agora, destruição, quebradeira, tiro. Ele estava falando do Vasco, eu concordo que está sendo uma punição muito forte. Mas o negócio do Vasco foi dentro do estádio. Não foi fora. Foi dentro do estádio. Foram bombas, foram coisas jogadas no campo. Não, mas também então, a porrada fora também, Betão. Isso não, sim. Aconteceu começou dentro do estádio e terminou fora. Isso, não. Mas ele está dizendo que os outros foram iguais. Não foi. A do Fluminense que tacou a pedra no ônibus do Botafogo foi bem longe de estádio. Foi. A lá do Santos foi brabíssimo também, Betão. Também com Leandro, olha o que eu disse. Eu acho que está ultrapassando o limite em relação ao Vasco. Eu acho. Mas não tem que botar desculpar porque foi igual aos dos outros. Não foi. Flamengo e Botafogo do Santos foi pior. Flamengo e Botafogo nesse fim de semana foi um show
de brigas por todo o Rio de Janeiro, uma lamentável tragédia que Mas pode é ser isso. anunciada. Mas é briga fora do estádio. Como acontece em todo clássico, Leandro. Todos os clássicos acontecem isso. Já houve uma briga lá que teve um espeto do cara do Flamengo que matou, lamentavelmente. Teve da Foice também, pô. Teve da Foice também, Rafik. E assim, lamentavelmente a gente tem que pensar que não são torcedores, esses caras são vândalos. Esses caras são idiotas travestidos de torcedores. Entendeu? Esses caras não têm que estar presentes em estádio. E olha que assim, vou até passar para o Tefinho, desculpa, Tefinho, ter falado, mas assim, é porque eu que já fui a vários jogos, quando moleque, numa época em que torcida organizada era uma coisa mais lúdica, era uma coisa mais vamos botar assim, realmente de estar ajudando o time a entrar em campo, papel picado, bandeira e tal, até começar essas brigas insanas. Eu digo assim, não vou só bater na torcida organizada. A torcida organizada é uma coisa legal para o espetáculo quando quer torcer, quando quer ficar quando você tem organização, quando você é organizada, e não quando tem real organização. Agora, quando você quer se juntar para virar um bando, como o Betão falou aí, que são várias pessoas, aí eu não sei, Marquinhos, o Tefinho pode falar disso daí, já passa a ser criminalmente falado como um bando, como uma quadrilha, como uma coisa que está sendo feita depredando patrimônio público. Tá concedido ao Botafogo, mas é um patrimônio, é um bem público. Tá? E mesmo então, se fosse particular. Exatamente, sendo particular o público, mas assim, tem uma legislação em relação à depredação de patrimônio público também. A mesma coisa, a torcida do Flamengo, vamos dizer, no clássico, no São Januário, não pode chegar lá e quebrar essa parte de São Januário. Tefinho, fala aí, Tefinho. Não, é só assim, é bem prático falar o que acontece, né, nessa questão da punição. Né? A CBF, né, a organizadora do Campeonato Brasileiro, prefere, obviamente, punir o todo ao invés do individual, porque é mais fácil você tirar uma torcida de um estádio do que você tirar quem realmente causou transtorno. Mas aí é legislação, Tefinho. Não, tudo bem que seja. Sim, é a legislação. Só que quem é punido? Essas 376 pessoas que quebraram cadeiras vão ser punidas? Não. Quem vai ser punido é o clube. Uma coisa é a punição desportiva, outra coisa é a punição criminal. Na punição desportiva... E a responsabilidade do clube em relação ao seu torcedor. Só concluir. Também, né, na punição desportiva, não, a torcida ela não é jurisdicionada. Não tem como o Tribunal Desportivo punir. Não responde, né? A torcida não responde. Então, ela só pode punir quem é o responsável por essa torcida. Então, quem é o responsável por essa torcida? O Flamengo. Então, o Flamengo, você pode ter certeza que o Flamengo vai ser denunciado. Pode ter certeza. E o Flamengo pune a sua torcida. Se fosse o caso, tipo, a Jovem Flá vai ser proibida, o Flamengo pune? Não. Aí quem vai punir a torcida organizada é a Justiça. É o Ministério Público. O Ministério Público não pune. O Ministério Público pede para punir. Faz pedido, faz a denúncia. Aí o juiz vai acatar ou não. Mas a Justiça Desportiva ela vai punir o clube que é responsável por sua torcida. Beleza? Aí a Justiça Comum ela vai punir diretamente quem foram os responsáveis. Se flagrou Betão quebrando uma cadeira, se flagrou Leandro quebrando uma pia, se flagrou Tefinho arremessando uma parada para dentro do campo. Então, o Ministério Público o Ministério Público ele localiza quem foi que cometeu o delito, informa a Justiça, denuncia, aí o Judiciário aceita ou não e dá prosseguimento ao feito, entendeu? Então, vamos só para dar um exemplo, só para ver se Marcos Lessa, ele hoje foi citado que o STJD fez uma denúncia contra Loucos pelo Botafogo por ter feito uma faixa dizendo que a torcida nunca vestirá vermelho. E isso seria uma frase nazista. Cara,
Não é nada Eu juro pra você, política, não? com tanta... Não, é porque o Botafogo, vestido preto e branco, nunca vestirá vermelho, dizendo que nunca seria preto e vermelho. Seria algo... Sim. O STJD, uma conotação política, né? Nazismo, incitando o nazismo. Isso está sendo investigado por incitar o... Cara, é sério, eu fico me perguntando como o STJD não tem nada mais de se preocupar, todas as confusões, toda a quebradeira, todas essas confusões, tudo que acontece ao entorno do futebol. É sério que esse é o ponto do STJD? Essa denúncia é o foco... Não, é sério, é inacreditável. É inacreditável. Tanta coisa acontecendo. E aí foi falar de uma denúncia, gente. Vai ser arquivado, cara. E assim, ó, vamos lá, assim, fazendo uma brincadeira, step by step aí dessa história aí do ponto. Primeiro, identificar a quebra. O clube mandante ou dono do estádio, ele vai notificar a federação, a CBF, ou o clube visitante, ou quem quer que seja. Não sei se é bem isso, me corrija se eu estiver errado. Aí, feitas essas denúncias, o clube provavelmente vai mandar imagens dos locais, imagens dos produtos danificados, do que foi danificado, para as entidades responsáveis, que aí, no caso, vão apurar os fatos. E pode ser, aí eu não sei, Marquinhos, que de repente Flamengo, CBF, em conjunto, federação, encaminhe para o Ministério Público, para autoridades, para poder ter. Não sei se é esse o caminho. Sim, o caminho é esse. Aí, enquanto não se pune os verdadeiros culpados, que são as pessoas que cometeram os atos, independente de ser torcida organizada, primeiro é punido o clube que é responsável pela sua torcida, o clube responsável, não, o clube da torcida que infringiu. Não, detalhe, olha só, Leandro, detalhe. Quem foi o mandante da partida? Botafogo, tá? Então, sim. O Botafogo, ele é responsável pela organização do jogo. O Botafogo, ele é responsável por toda a estrutura do jogo. Então, se acontecer algum ato de violência, algum ato que fuja da estrutura do Botafogo, o Botafogo é denunciado. Só que como essa situação aconteceu na torcida do Flamengo, o Flamengo responde solidariamente ao Botafogo. Então, a denúncia vai ser feita contra o Botafogo e contra o Flamengo. Aí que tá. A denúncia vai ser feita para os dois, tá? Só que no momento da defesa, o Botafogo vai apresentar a defesa, óbvio, vai mostrar as imagens e vai falar que, olha só, independente de eu ter organizado a partida, isso vai além das minhas possibilidades de organização, porque isso partiu única e exclusivamente da torcida do Flamengo. Aí você pode ter certeza que os auditores que estarão julgando irão minimizar o Botafogo, irão inocentar o Botafogo e o Flamengo vai ser culpado. Vai ser penalizado, sim. Entendeu? Sim. Essa que é a história. Realmente, eu tô trocando a ideia em relação a isso, porque, assim, são os passos, como a gente falou. E, assim, é uma pena a gente ver, principalmente, lamentar a educação, não a educação que esses torcedores têm, mas, assim, a educação de estádio, vamos botar assim, se é que existe uma coisa falando de educação de estádio, porque uma coisa é você xingar, discutir, zoar o adversário, outra coisa é você achar que está fazendo graça e tirando onda, ainda mais numa época que o mundo é tecnológico, digital e interativo, e você achar que vai estar, sendo alguma coisa a mais por causa disso, ou seja, aquele senso de maior, eu sou foda, Leandro, eu sou isso e aquilo. Isso Leandro, é lamentável. Quer que eu leia o artigo para vocês? Pode dizer. Olha só, artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Inciso 1º, desordens em sua praça de desporto. Isso aí o Botafogo vai ser denunciado nesse artigo. Aí tem o parágrafo 1º. Não, desculpa, parágrafo 2º. Caso a desordem, invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante Botafogo como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Então,
Botafogo e Flamengo serão denunciados. E certamente, como comprovadamente é a torcida do adversário que fez, o Botafogo o Botafogo certamente vai levar defesa, vai apresentar prova de vídeo e vai ser absolvido, mas ele tem que ser denunciado. O que me leva a uma sugestão, o que me leva a uma sugestão é o seguinte: eu acho que os clubes, mesmo sendo estados visitantes, tem que ter funcionários ou algumas pessoas que possam ficar no setor em sua torcida, ficar seguranças, ou o próprio clube botar segurança aí. Seria uma sugestão que não sei se eles acatariam ou não. É obrigado. O código obriga que os clubes coloquem segurança. Antigamente era PM que ficava, né? Mas agora a PM não fica mais. Mas Lessa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A verdade é que a responsabilidade dentro do estádio é do clube. As seguranças dele na torcida. Não. Quem é obrigado, não, mas é isso que o Leandro está falando. Essa é a sugestão que eu estou dando, porque eu acho o seguinte: se o clube acaba sendo penalizado, por exemplo, o Flamengo está sendo penalizado em pagar 379 cadeiras pelo Torir, fora a pia, fora um monte de coisa. Então ele está tendo um prejuízo. Talvez, se ele tivesse seguranças dele ou funcionários dele lá dentro vendo isso, impediriam esse tipo de vandalismo. Os caras chegariam... Não sei, eu acho que é mais um adendo para você ter... Eu entendo o que você está falando, mas não faz sentido nenhum isso, cara. Isso, eu já falei, isso é da índole da pessoa. A gente não pode chegar e contratar uma empresa de segurança para tomar conta do carinha, para ele não quebrar uma cadeira. Cara, isso é retardado. Não, peraí. Não, a gente tem que tomar conta aqui pro cara não quebrar a cadeira. Cara, é só o cara não quebrar a cadeira. Tem que tomar conta disso. Pelo amor de Deus, eu quero que um pau. Porra, cara, fica caro. É isso aí em 2023, cara. Pelo amor de Deus, a gente tem que tomar conta do cara não quebrar uma coisa, roubar uma coisa. É lamentável, mas é a nossa sociedade, né? Fazer o quê? Cara, é uma coisa, talvez, é uma sugestão que pode ser analisada ou não, mas assim, eu acho que seria um paliativo nesse momento. Seria um paliativo, talvez, mas não é só. A solução é a pessoa ter consciência de que ele não tem que fazer esse tipo de ato. E assim, a punição tem que ser categórica. Concordo com o Charles, que também tem que ser em cima do CPF do cara, em cima do cara que fez, se localizar, se banir do estádio, sei lá, fazer o que for. Agora, porra, meu irmão. Leitura facial. Também. É por isso que São Januário ainda não foi liberado, porque estão querendo que São Januário tenha catraca com biometria. Para poder. Sim, mas São Januário vai ser São Januário, Lessa, vai ser o primeiro estádio do Rio de Janeiro com leitura facial, tá? Então. Já está instalado as catacas, será o primeiro estádio. Tudo bem, rapidinho. Agora, eu acho um absurdo falando de São Januário. A punição do jeito que foi, beleza. Agora vai dar o exemplo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas se aconteceu lá, tem que acontecer em todos. Não é só no Vasco. Tem que ser com todo mundo. Entendeu? Não, agora só falando aqui, rapidinho. Leitura facial, beleza. A porra tá aprovada ali em vídeo, brother. No Instagram de um, TikTok de um, os caras estão lá. Não, mas aí que tá, Betão, à medida que tenha leitura facial em todos os estádios do Brasil, o cara que fez isso não entra. Vai ser banido. Vai ser punido, vai ser banido. Não vai poder mais entrar em estádio nenhum. Por causa da cagada que ele fez. Isso mesmo, né? Mas é o ponto futuro. A gente tem que almejar isso, cara. Enfim, o que acontece muito é quando a justiça, quando pegam os filhos da puta deles e levam pro GCRIM, e ele é condenado. A GCRIM, para quem não sabe, é Juizado Especial Criminal, tá? O que acontece? Quando eles são condenados no GCRIM pela infração que eles cometeram, ao invés de eles irem presos, o que eles têm que fazer? Em dia do jogo, dia do jogo da equipe dele, ele tem que ir para a delegacia, ficar lá na delegacia enquanto o time está jogando. Caso contrário, ele não compareça, aí ele vai para a transação penal. A transação penal
o juiz pede o fim da transação penal e aí ele vai preso, entendeu? Caso ele não compareça toda a data. Por exemplo, final de semana que vem vai ter Vasco Fluminense. Torcedor do Fluminense que jogou a pedra no jogador no ônibus do Botafogo. Se o cara for condenado, com certeza vai haver uma transação penal, porque isso supostamente é considerado uma infração de baixo potencial ofensivo, passível de GCRIM, tá? Aí o GCRIM condena ele e faz uma transação penal. Ao invés do cara ir preso, ele tem que prestar serviços à comunidade. Um desses serviços é ele comparecer todo dia na hora do jogo para fazer algum serviço social, ou comparecer na delegacia, ficar com o rabicó dele parado lá esperando até acabar o jogo. Acabou o jogo? Beleza. Dá mais 40 minutos aí, irmão, depois você vai embora. Mais ou menos assim que funciona. É o correto? Não, Lecinha, essa lei aí que você está dizendo, Lecinha, só uma pergunta. Porque eu já vi uma matéria dessa há mais de 15 anos atrás, que existe essa lei. Sim. Mas essa lei não é cumprida. Porque são mais de 15 anos que eu vi uma matéria sobre isso. Cara, eu conheço algumas pessoas que já pagaram essa são poucas pessoas. O cara mostraram na delegacia, acho que foi no Globo Repórter, não me lembro direito, isso faz muitos anos, que mostrou. O dia do jogo, os caras que tinham que estar lá não foram. Eu acho que eu lembro disso aí, Betão. Eu lembro. Você lembra mais ou menos? Não foram e eles também não conseguiram mais achar a pessoa. Entendeu? E os caras continuam sentados no estádio. Agora, como é que pode o cara... se eles são atuados, pegam o nome, pegam não sei o quê, depois os caras não sabem mais onde esses caras estão. Porque bandidos não estão. Não acharam que não quiseram, né, cara? Não acharam que não quiseram. É isso. Né? Tem que achar, acha. É isso que eu tô querendo dizer. A lei existe. A lei existe, beleza. Mas não é cumprida nem pela própria justiça, polícia e tal. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, sim. Olha só, galera que está online.